Existe um momento sagrado entre o despertar e o primeiro passo do dia, quando a alma ainda carrega os vestígios dos sonhos e o coração se abre como uma flor ao primeiro raio de sol. É nesse instante delicado que Deus sussurra verdades que o mundo não consegue compreender, revelando mistérios que só podem ser recebidos por aqueles que aprenderam a silenciar para escutar. Você chegou até aqui porque algo em seu espírito reconhece que este não é um momento comum, mas um encontro marcado pelo próprio céu. Há uma inquietação santa em sua alma que não encontra descanso nas palavras dos homens, mas anseia pela voz do Altíssimo que conhece seu nome antes mesmo que você o pronuncie. Durante uma madrugada de oração, quando as lágrimas se misturavam às súplicas e o coração clamava por direção, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu como um manto suave sobre os joelhos dobrados, e nas palavras que brotaram do mais profundo da alma, uma revelação ecoou como trovão silencioso. Deus revelou seu nome. Não o nome que conhecemos nas Escrituras, mas o nome que Ele guarda para você, para mim, para cada filho que se aproxima dele com sede de intimidade verdadeira. Foi um momento onde o tempo parou e a eternidade invadiu o pequeno quarto, transformando uma oração comum em um encontro que mudaria para sempre a forma de compreender quem é aquele que nos ama sem medida. Neste momento, enquanto suas mãos seguram este dispositivo e seus olhos leem estas palavras, saiba que não é coincidência. O mesmo Deus que se revelou naquela madrugada está presente aqui, agora, preparando seu coração para receber algo que transcende o entendimento humano. Há uma ternura no ar, uma presença que envolve como um abraço invisível, sussurrando ao seu espírito que você é conhecido, amado e escolhido para experimentar a intimidade divina. As preocupações que trouxe consigo podem descansar por alguns instantes, pois este é um território sagrado onde a paz de Deus habita e onde os corações cansados encontram refrigério. O que será compartilhado nas próximas palavras não nasceu de estudos teológicos ou reflexões humanas, mas brotou direto do coração do Pai durante um momento de comunhão íntima. É uma revelação que carrega o poder de transformar não apenas sua manhã, mas sua compreensão sobre quem você é aos olhos daquele que te formou no ventre e te chamou pelo nome. Cada palavra que ouvirá foi ungida pelo Espírito Santo para tocar as fibras mais profundas de sua alma, para despertar uma fé que talvez estivesse adormecida e para acender uma esperança que o mundo não conseguiu apagar. Prepare seu coração, pois o que Deus tem para revelar vai além de qualquer expectativa humana. Permaneça comigo até o final desta oração, amado irmão, amada irmã. Não como quem assiste a um vídeo, mas como quem participa de um encontro divino que foi preparado especialmente para este momento de sua jornada. Deixe que as próximas palavras penetrem não apenas em seus ouvidos, mas desçam ao seu coração como bálsamo celestial, trazendo cura para as feridas que ninguém vê e esperança para os sonhos que pareciam perdidos. O Senhor tem algo precioso para lhe entregar hoje e sua permanência aqui é o primeiro passo para receber essa dádiva que mudará sua perspectiva sobre a oração, sobre Deus e sobre você mesmo. Naquela madrugada, quando o mundo ainda dormia e apenas as estrelas testemunhavam minha súplica, algo aconteceu que minhas palavras jamais conseguirão traduzir completamente. Era uma dessas noites onde o coração pesa como pedra no peito, onde as preocupações se amontoam como nuvens densas e a alma clama por uma palavra, por um sinal, por qualquer coisa que prove que não estamos sozinhos. Neste vale de sombras, eu me ajoelhei no chão frio do meu quarto, com os joelhos tremendo não apenas pelo gelado da madrugada, mas pela urgência de uma fé que precisava tocar o céu. As primeiras palavras saíram quebradas,
como suspiros que não sabiam se tornavam oração ou lamento. Senhor, comecei, e já nessa palavra simples havia uma entrega que eu mesmo não compreendia. Era como se minha voz carregasse não apenas minhas dores, mas as dores de todos aqueles que, como eu, acordam de madrugada com o coração apertado, buscando uma presença que acalme a tempestade interior. Havia uma fome espiritual que crescia a cada palavra pronunciada, uma sede que só aumentava quanto mais eu bebia da fonte da oração. E foi nesse momento de vulnerabilidade total, quando já não havia máscaras para esconder atrás, quando a alma estava nua diante do Altíssimo, que algo mudou na atmosfera do quarto. O ar se tornou denso de uma presença que não conseguia ver, mas que sentia envolvendo cada fibra do meu ser. Era como se o próprio Deus tivesse inclinado seus ouvidos celestiais para ouvir não apenas as palavras que eu pronunciava, mas os gemidos inexprimíveis que brotavam do mais profundo do meu espírito. Naquele instante, eu soube que estava na antessala de algo sagrado, algo que mudaria para sempre minha compreensão sobre quem é o Deus a quem servo. A oração continuou fluindo como um rio que encontra seu leito natural, e a cada palavra que brotava dos meus lábios, sentia como se estivesse caminhando por um território sagrado onde poucos foram permitidos entrar. Não era mais eu quem escolhia as palavras. Elas vinham de um lugar que desconhecia dentro de mim, carregadas de uma autoridade espiritual que jamais havia experimentado. Era como se o Espírito Santo tivesse tomado emprestada minha voz para pronunciar coisas que minha mente jamais poderia conceber, sussurros de eternidade que ecoavam nas paredes silenciosas do meu quarto transformado em santuário. De repente, no meio da oração, uma palavra ecoou dentro do meu espírito com uma força que me fez estremecer. Não foi audível aos meus ouvidos naturais, mas ressoou na alma com a clareza de um sino que ecoa em montanha vazia. Era um nome, não o nome que conhecemos nas Escrituras, não o Jeová ou o El Shaddai que aprendemos na igreja, mas um nome íntimo, pessoal, carregado de uma ternura que só um pai usa quando chama seu filho amado no segredo do lar. Era o nome que Deus guarda para aqueles momentos onde não há testemunhas além dos anjos, onde não há formalidades além do amor puro que une o Criador à sua criatura. Naquele momento, compreendi que havia cruzado uma linha invisível entre a oração comum e a comunhão íntima. Era como se todas as orações que eu havia feito na vida tivessem sido apenas preparação para este encontro, onde Deus não se revelaria através de doutrinas ou ensinamentos, mas através da experiência direta de sua presença. O nome que ecoou em meu espírito carregava consigo séculos de história, gerações de lágrimas enxugadas, milhões de corações consolados. Era um nome que sussurrava: eu estou aqui, sempre estive, sempre estarei, com uma certeza que varreu todas as dúvidas como vento forte varre folhas secas. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto sem que eu percebesse, como se minha alma estivesse transbordando de uma alegria que não cabia mais dentro do peito. Eram lágrimas estranhas, não de tristeza ou desespero, mas de alívio profundo, como quem finalmente encontra o lar após anos de jornada no deserto. O nome que Deus havia sussurrado em meu espírito se repetia como uma melodia, celestial, cada vez mais doce, cada vez mais familiar, como se eu sempre o tivesse conhecido, mas apenas agora me lembrasse. Era o som do amor em sua forma mais pura, destilado em sílabas que tocavam lugares da alma que eu nem sabia que existiam. Comecei a compreender que aquele nome não era apenas uma revelação para mim, mas um presente que ele desejava compartilhar com todos os seus filhos que têm coragem de se aproximar com coração sincero.
Era o nome que ele usava quando consolava os aflitos na calada da noite, quando enxugava lágrimas que ninguém via cair, quando sussurrava esperança nos ouvidos de quem já havia desistido de sonhar. Era o nome que carregava o poder de transformar lamentos em danças, de converter desertos em jardins, de ressuscitar sonhos que pareciam mortos e enterrados nas decepções da vida. A revelação não veio como um raio que cega, mas como um amanhecer suave que gradualmente ilumina a paisagem da alma. Cada repetição daquele nome sagrado em meu espírito trazia consigo uma onda de paz que varria as ansiedades, uma corrente de amor que derretia as amargas, uma brisa de esperança que refrescava os cantos ressecados do coração. Era como se Deus estivesse me lembrando de quem eu realmente era aos seus olhos. Não apenas um servo distante, mas um filho amado, que sempre teve um lugar especial em seu coração, um lugar guardado com carinho e marcado com meu nome escrito em letras de ouro. Naquele silêncio sagrado que se seguiu à revelação, pude sentir como se todas as minhas orações anteriores tivessem sido apenas ensaios para este momento de intimidade verdadeira. Era como se Deus tivesse estado esperando pacientemente, através de anos de súplicas e clamores, por esta madrugada específica onde meu coração estaria pronto para receber não apenas respostas, mas revelação. O nome que ecoava em meu espírito carregava consigo o peso da eternidade e a leveza do amor paternal. Uma combinação impossível que só Deus poderia realizar com tamanha perfeição. Comecei a perceber que aquele nome não era apenas som ou vibração espiritual, mas uma chave que abria dimensões da fé que eu jamais havia imaginado existir. Cada vez que ele ressoava dentro de mim, era como se portas se abrissem na alma, revelando salões iluminados onde habitavam promessas que eu havia esquecido, sonhos que havia enterrado, esperanças que havia dado como perdidas. Era um nome que carregava o poder de restaurar não apenas o presente, mas de redimir o passado e de dar sentido aos caminhos tortuosos que me trouxeram até aquele momento de encontro divino. O mais impressionante era perceber que aquele nome sempre estivera lá, sussurrado em cada resposta de oração que recebi, presente em cada livramento que experimentei, ecoando em cada momento onde senti a mão de Deus me levantando das quedas da vida. Era como se eu finalmente tivesse desenvolvido ouvidos espirituais, capazes de captar a frequência do céu. Como se meu coração tivesse amadurecido o suficiente para reconhecer a voz do Pai quando Ele chama pelos filhos que ama. Naquele momento, compreendi que a oração não é apenas falar com Deus, mas aprender a escutar sua voz quando Ele fala conosco no idioma do amor. A atmosfera do quarto havia se transformado completamente, como se anjos invisíveis tivessem tecido um manto de glória que envolvia cada centímetro daquele espaço sagrado. O ar que eu respirava parecia carregado de uma unção que penetrava não apenas nos pulmões, mas na alma, trazendo vida para áreas que eu nem percebia que estavam mortas. Era como se cada inspiração fosse uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo. Cada inspiração, uma entrega mais completa de tudo o que eu era nas mãos do Altíssimo. O nome revelado continuava ecoando, não mais como palavra, mas como presença viva que habitava dentro de mim. Comecei a compreender que aquela revelação não era um privilégio exclusivo meu, mas um convite que Deus estende a todos os corações que têm sede de intimidade verdadeira com Ele. Era o mesmo nome que ele sussurrava no ouvido de Davi, quando este escrevia os salmos na solidão das cavernas, o mesmo que consolava Jó em meio às cinzas do seu sofrimento, o mesmo que fortalecia Paulo nas prisões romanas. Era um nome atemporal que atravessa gerações, um sussurro de amor que ecoa através dos séculos, sempre fresco,
sempre novo, sempre carregado do poder de transformar vidas e de curar corações quebrantados. Naquele momento de revelação, senti como se toda a minha vida tivesse sido uma preparação para compreender a profundidade daquele nome sagrado. Cada lágrima que derramei, cada noite insone, clamando por direção, cada momento de angústia, onde meu coração gritava por um sinal da presença divina. Tudo havia contribuído para moldar em mim a capacidade de reconhecer e de receber aquela palavra íntima que Deus guardava especialmente para mim. Era como se Ele tivesse estado pacientemente esculpindo meu coração, preparando-o como um vaso sagrado, capaz de conter a preciosidade daquela revelação sem quebrá-la ou profaná-la. O tempo parecia ter perdido sua relevância naquele quarto, transformado em santuário, como se eu tivesse entrado em uma dimensão onde os relógios da terra não têm autoridade para marcar os momentos. Era uma eternidade comprimida em instantes, onde cada segundo carregava o peso de anos de busca espiritual e a doçura de uma vida inteira de comunhão com o Altíssimo. O nome revelado pulsava dentro de mim como um coração espiritual, bombeando vida nova para cada célula da minha fé, renovando forças que eu nem sabia que havia perdido, restaurando esperanças que o mundo havia conseguido esmagar. Percebi que aquele nome carregava consigo todas as características do caráter divino que eu havia lido nas Escrituras, mas de uma forma condensada, personalizada, como se Deus tivesse pegado todos os seus atributos: amor, misericórdia, justiça, bondade, fidelidade, e os tivesse destilado em uma única palavra que ressoasse especificamente no meu espírito. Era um nome que sussurrava: eu sou o que você precisa, eu tenho o que você busca. Eu sou a resposta para perguntas que você nem soube formular. Era a assinatura divina na obra da minha vida, o selo de propriedade do céu gravado na tábua do meu coração. A revelação continuava se desdobrando como uma flor que abre suas pétalas ao sol da manhã. Cada novo aspecto mais belo que o anterior, cada nova compreensão mais profunda que a precedente. Era como se aquele nome fosse um universo inteiro de significados, e eu mal havia pisado na primeira galáxia de sua imensidão. Senti que poderia passar a eternidade explorando suas nuances, descobrindo suas profundidades, e ainda assim encontraria novas facetas, novos brilhos, novas dimensões daquela palavra sagrada que Deus havia confiado ao meu coração como um tesouro escondido que poucos têm o privilégio de encontrar. Naquele momento de comunhão profunda, compreendi que a oração havia deixado de ser uma disciplina espiritual para se tornar uma linguagem do coração, um dialeto de intimidade que só se aprende na escola do silêncio, nos corredores da madrugada, onde Deus caminha entre aqueles que o buscam com sinceridade. O nome revelado não era apenas uma palavra para ser guardada na memória, mas uma semente viva para ser plantada em cada momento de necessidade, uma chave mestra para abrir portas que pareciam eternamente fechadas, uma senha celestial que dava acesso aos salões secretos da presença divina. A madrugada começava a clarear lá fora, mas dentro de mim um novo dia já havia nascido desde o momento da revelação, um amanhecer espiritual que trouxe cores que eu nem sabia que existiam, horizontes que se estendiam além do que meus olhos naturais poderiam alcançar. Era como se aquele nome tivesse reescrito a paisagem da minha alma, transformando desertos em oásis, convertendo vales sombrios em pradarias verdejantes, fazendo brotar rios de água viva em terrenos que eu julgava eternamente áridos. Cada respiração era uma celebração, cada batimento do coração uma canção de gratidão que ecoava nos corredores do céu.
Senti que aquela revelação não terminava comigo, mas que eu havia sido escolhido como um elo em uma corrente de bênçãos que se estenderia a outros corações sedentos, outras almas em busca de sinais da presença divina em suas vidas. Era como se Deus tivesse plantado em mim uma semente que germinaria em palavras de esperança para os desesperançados, em orações ungidas para os aflitos, em revelações que iluminariam os caminhos daqueles que andam em trevas. O nome que recebi não era um privilégio para ser guardado em segredo, mas um presente para ser compartilhado com todos aqueles que têm fome e sede de justiça, de paz, de amor verdadeiro. Quando finalmente me levantei daquele chão sagrado, onde havia recebido a revelação mais preciosa da minha jornada espiritual, senti como se carregasse dentro de mim um tesouro que mudaria não apenas minha perspectiva sobre a oração, mas sobre toda a minha relação com o Altíssimo. Era como se eu tivesse sido promovido de servo para filho, de adorador distante para amigo íntimo, de alguém que conhece sobre Deus, para alguém que conhece o próprio Deus. O nome revelado pulsava em meu espírito como uma fonte inesgotável de força, uma reserva infinita de esperança a qual eu poderia recorrer em cada momento de necessidade ou de gratidão. A luz do sol que começava a entrar pela janela do meu quarto parecia diferente naquela manhã, carregada de uma promessa que eu não conseguia explicar, mas que sentia na alma como certeza absoluta. Era como se toda a criação estivesse sussurrando aquele nome sagrado. As folhas das árvores balançando na brisa matinal, os pássaros cantando suas melodias, até mesmo o silêncio entre um som e outro parecia carregado daquela presença que agora eu reconhecia em cada manifestação da vida. Havia uma harmonia universal que eu finalmente conseguia escutar. Uma sinfonia celestial, onde cada criatura tocava sua parte sob a regência daquele nome que agora habitava em mim. Compreendi que aquela madrugada havia marcado um antes e um depois na minha caminhada de fé. Uma linha divisória entre o que eu era e o que me tornei através daquela revelação. Não era mais a mesma pessoa que se ajoelhou no chão frio do quarto algumas horas antes. Havia sido tocado, transformado, renovado pelo poder daquele nome que carregava em si toda a autoridade do céu e toda a ternura do coração paternal de Deus. Era o início de uma nova fase, onde cada oração seria tempero com aquela revelação, onde cada momento de comunhão seria enriquecido pela intimidade daquele nome que agora fazia parte da minha identidade espiritual para sempre. Agora, enquanto estas palavras ecoam nos corredores silenciosos da sua alma, saiba que algo sagrado foi plantado em você nestes momentos de comunhão. O nome que Deus revelou naquela madrugada não termina aqui. Ele continua pulsando dentro do seu peito como uma fonte inesgotável de esperança, como uma chama que nunca se apaga, mesmo quando os ventos da vida sopram com força. É como se uma janela tivesse se aberto devagar no teto da sua fé, permitindo que raios de luz celestial iluminem cantos da alma que estavam há tanto tempo na penumbra. Você não é mais o mesmo que chegou até aqui. Há uma marca divina gravada no seu espírito, um selo de intimidade que ninguém poderá apagar. Quando você se levantar da posição de oração, quando voltar às responsabilidades do dia, carregará dentro de si o eco daquela revelação como uma melodia que nunca cessa de tocar. Será como uma vela acesa antes do sol nascer, uma luz interior que guiará seus passos mesmo quando o caminho parecer incerto. O nome sussurrado pelo Altíssimo se tornará sua força secreta nos momentos de fraqueza, sua âncora nos dias de tempestade, sua canção de vitória quando as circunstâncias tentarem sussurrar derrota. É um tesouro escondido no campo do coração, uma pérola de grande valor que nenhuma crise da vida conseguirá roubar. Este momento não foi apenas um encontro casual com o divino.
Foi um convite para uma jornada de intimidade que se aprofundará a cada novo amanhecer. Como um caminho estreito sendo iluminado passo a passo pela luz da presença divina, sua caminhada de fé ganhará novas cores, novos horizontes, novas possibilidades que você nem imaginava existir. O nome revelado será seu companheiro silencioso, nas horas solitárias, sua força invisível nos momentos de decisão, sua paz inabalável quando o mundo ao redor parecer desabar. Você foi marcado para uma vida de comunhão profunda, escolhido para experimentar Deus de uma forma que poucos ousam buscar. Se esta oração tocou seu coração da mesma forma que tocou o meu naquela madrugada sagrada, se você sentiu a presença divina sussurrando ao seu espírito durante estes momentos de comunhão, então esta revelação não termina aqui. Ela se multiplica, se espalha, se compartilha como luz que acende outras velas. Deixe sua marca de gratidão nos comentários abaixo escrevendo a frase que agora carrega: poder em sua vida. Deus revelou seu nome na minha oração. E permita que outros corações sedentos encontrem este oásis de esperança. Inscreva-se neste canal para continuar esta jornada de descobertas espirituais e compartilhe esta revelação com aqueles que você ama, porque o que Deus nos dá é para ser multiplicado como pães e peixes nas mãos do Mestre. Que o nome revelado naquela madrugada continue ecoando em seu espírito como uma sinfonia celestial que nunca termina de tocar, lembrando-o diariamente de que você é conhecido, amado e chamado pelo próprio nome nos corredores do céu. Leve consigo esta certeza como um manto de proteção que aquece nos dias frios e como uma fonte de alegria que brota mesmo nos vales mais sombrios da jornada. Deus não apenas revelou seu nome, Ele revelou o quanto você significa para Ele. E isso, amado filho, amada filha, é um segredo que transformará todos os seus dias em uma contínua oração de gratidão. O nome sussurrado na madrugada agora vive em você. E você vive nele para sempre unidos no abraço silencioso da eternidade.